Você sabia que nos anos 50 e 60, aquele motorzinho 1200 que levava razoavelmente o Fusca era o mesmo que era usado na Kombi? Se no Fusca ele já tinha um desempenho razoável, como era na Kombi? Sim, aquele mesmo, aquele motorzinho que rende 36 cavalos, fazia de 0 a 100 em 45 segundos e a velocidade máxima de 103 km por hora. Mas a Kombi tinha um diferencial, um truque, vamos dizer assim, que fazia toda a diferença. E é sobre ele que nós vamos falar agora. E você não vai, é aqui no canal Petro que você vai encontrar esse tipo de curiosidade. É isso aí, meus amigos. Olha, realmente queria agradecer ao meu amigo Giovanni Moreira Afonso, lá do Rio de Janeiro, e também o pessoal do Fórum Fusca Brasil, que lá você encontra realmente diversas informações para quem tem Volkswagen refrigerados a ar. É uma fonte rica em informações e literaturas, né? Usei vários dados que estão lá, porque às vezes muitas informações disseminadas pela internet estão erradas, principalmente no que se refere à relação de câmbio das Kombis mais antigas. É isso mesmo, a Kombi usava o mesmo motor 1200 do Fusca, no caso do Besouro, que fazia um 0 a 100 ali em 45 segundos e a máxima de 103 km por hora. No caso da Kombi, qual era o 0 a 100 da Kombi? Simplesmente não havia 0 a 100, porque ela não atingia 100 km por hora. Na tabela da época, a velocidade máxima era de 94 km por hora apenas. Então, se não atinge o 100, não tem o 0 a 100. É verdade. Vocês lembram daquele comercial do começo dos anos 60 em que mostrava um Fusca lá numa ladeira falando, agora o Fusca tem as marchas sincronizadas? Algumas pessoas sabem como engatar a primeira marcha com um carro em movimento. Mas sem dúvida é preciso muita perícia. Num Volkswagen, porém, é fácil. Você pode engatar a primeira marcha sem dupla embreagem e sem precisar parar. A primeira marcha do Volkswagen é sincronizada. O Volkswagen é o único automóvel em sua categoria que tem a primeira marcha sincronizada. Pois é, mas na verdade o primeiro carro a ter a primeira marcha sincronizada no Brasil foi a Kombi, no ano de 1959, antes mesmo do próprio Fusca. A Kombi começou a ser produzida no Brasil ainda como CKD no ano de 1953. O grupo Brasmotor começou a montar o Fusca no começo dos anos 50 por aqui, e depois a Volkswagen passou a fazer, na verdade, essa função. A partir de 1957, quando inaugurou-se a fábrica da Volkswagen, aí os carros passaram mesmo a ser produzidos aqui. Para ser mais preciso, a Kombi em si passou a ser fabricada no Brasil no dia 2 de setembro de 1957, mas o motor e câmbio ainda eram importados. O câmbio, inclusive, era aquele câmbio conhecido como casca de amendoim, que era dividido em duas partes, e a primeira marcha seca ainda não era sincronizada. Esses câmbios eram conhecidos como câmbios parcialmente sincronizados, eram usados no Fusca e na Kombi. O sistema elétrico nessa época, claro, era o de 6 volts. A primeira marcha sincronizada, o novo câmbio, vamos dizer assim, chegava em 1959. Nesse ano também passava a ser produzido o motor 1200 aqui. Até então, como eu disse, ele era ainda importado. É aí que se tem início os erros, porque na verdade muitos blogs, sites, até vídeos inclusive divulgam esses câmbios das primeiras Kombis com a numeração PT e a relação das marchas como 7/31. Isso está errado, na verdade foi uma tabela que foi divulgada com um erro de digitação, onde esses câmbios dos 1200 eram, por um erro de digitação, foi colocado o PT no lugar do que seria o B. Então todos esses câmbios com a primeira sincronizada, realmente a partir de 1959 na Kombi e a partir de março de 1961 no Fusca, quando ele também passou a usar a primeira sincronizada. Mas para simplificar, para esclarecer melhor, basicamente no Brasil, com exceção dos câmbios usados pela Kombi, tem 3 tipos de relação de câmbio de Volkswagen refrigerado a ar. Tem o mais curto, o intermediário e o mais longo. O mais curto é o 835, que foi usado nos Fuscas aí, 1200, 1300. O 833, que é a relação intermediária, que foi usado no Carmanguia TC, no Fuscão 1500, na Brasília, linha Variant, TL, Zé do Caixão. E o 831, que é a mais longa, que foi usada primeiro
no Volkswagen SP2, depois equipou também os Gols refrigerados a ar com motor 1.6, motor 1600, e os Fuscas, todos os Fuscas pós 1984 e também os Fuscas Itamar 93 e 96. Então, ao contrário do que muitos falam, os Fuscas 1200 já usavam a mesma relação do Fusca 1300, que é 835. Mas por que as pessoas têm essa impressão de que o Fusca 1200 tinha o câmbio mais curto? Porque os pistões do 1200 eles são mais largos. Então, os próprios testes da revista da época, eu estava lendo o teste da revista 4 Rodas, o primeiro teste feito com o Fusca no Brasil, em que o motor ainda era 1200 no ano de 1961, e na matéria mesmo eles já diziam lá que o motor ele é muito esperto embaixo, ele tem um torque bom, ele tem uma boa saída, mas ele morre em alta, cara. Um motor fraco, não tinha muita final devido ao baixo torque, mas é um motor que tinha uma boa saída. Então acho que essa diferencial do 1200 para o 1300 é que faz as pessoas crerem que o câmbio era diferente, mas na verdade não. E se eu falar para você que a Kombi tinha o câmbio de relação mais longa do que o próprio Fusca 1200, você vai pensar que eu tô louco, mas não. O Fusca 1200 usava a relação 835 e a Kombi usava a relação 833, meus amigos, desde a 1200. Mas como assim a Kombi usa a relação 833, que é a mesma da Brasília, do Fuscão 1500, 833, que é conhecida como relação intermediária? Como isso é possível? O segredo da Kombi em relação ao Fusca é que ela tinha uma caixa de redução, ou seja, é o mesmo conceito de você pegar uma bicicleta e reduzir, colocar na marcha mais leve, você vai fazer menos força e a bicicleta vai andar com mais velocidade. Basicamente, de uma maneira primitiva, é o conceito aplicado ali. Era uma caixa de redução aplicada ali no semi-eixo, tanto é que esses câmbios da Kombi, eles são montados invertidos. Se você tirar um câmbio da Kombi e colocar num Fusca sem a caixa de redução, ele vai ter 4 marchas andando para trás. Os câmbios da Kombi eram basicamente a mesma peça, mas eram montados invertido em relação ao Fusca, porque as marchas saíam andando para trás e a caixa de redução fazia essa conversão e o carro andava para frente com as marchas reduzidas, fazendo assim com que a Kombi andasse com mais facilidade em subidas e tivesse mais força para carregar quase 1 tonelada de carga, e é um carro também que é mais pesado naturalmente do que o Fusca. Então esse é basicamente o segredo da Kombi com o motor 1200. Ela tinha uma caixa de redução, mas o câmbio em si é o mesmo. Você pode, e muitos proprietários inclusive reclamam que o câmbio é muito curto. Para quem usa mais a Kombi para viajar e tudo mais, fica realmente curto com essa caixa de redução. Mas não basta você tirar a caixa de redução, porque se você tirar a caixa de redução, o carro vai andar para trás, é isso mesmo. Então você tem que trocar o câmbio todo, é o conjunto. A partir de 1967, novos motores chegaram na Volkswagen, né? O Fusca de 1200 passava para 1300 e a Kombi e o Camanguia passavam com o motor 1500, mas não houve alteração no sistema de transmissão. Eles continuavam o mesmo, tanto no Fusca quanto na Kombi. A diferença está basicamente na carcaça, porque tem lá todos os câmbios, a caixa de câmbio começa com um número que é justamente para ajudar na identificação. Os modelos 1200 é a letra B, nos modelos com motor 1500 é BA e no modelo 1600 é BZ. Toda a Kombi Clipper, que a partir de 1976 é motor 1600. Não existe Kombi Clipper com motor 1500. A Kombi Coruja foi até 75 e a caixa de redução se fez presente até o ano de 1977. Então tivemos ali basicamente 2 anos com a caixa de redução acoplada, mesmo com a cilindrada do motor maior. A partir de 1978 a caixa passa para a numeração PF, que aí sim é outro câmbio, porque já não havia mais a caixa de redução. Aí passa para um câmbio de relações 7/36, naturalmente mais curto, porque para compensar a retirada da caixa de redução. Só a nível de curiosidade, a Kombi 1.4 Flex ainda usava um câmbio de 4 marchas, como todos sabem, de código MVN e de relações 8/39. Mas se todos esses Fuscas e Kombis 1200 têm o código de numeração B, da onde surgiu esse PT? Na verdade, o código PT se refere aos câmbios dos Fuscas pós-84 e Fusca Itamar. Esses daí que já usavam motor torque. Então essa relação nada tem a ver com os câmbios lá de trás. Essa caixa de redução, na época, fazia bem o seu papel, que era otimizar
o desempenho do motor 1200 e na verdade também seguiu aí até metade da década de 70. Algumas pessoas não gostam porque o câmbio fica meio reduzido e na estrada o motor trabalha em alta rotação. É um motor, é uma caixa que prioriza o torque em baixa. Por isso, muitas pessoas acabam trocando o câmbio por um câmbio de Brasília, por exemplo, e aí só tem que furar, no caso, a campana, porque a roda da Kombi é de 5 furos. Mas é uma artimanha, uma solução genial que a Volkswagen fez. Lembrando que esses câmbios aí que tem a caixa de redução só podem funcionar numa Kombi se tiver a caixa de redução. Se você tirar a caixa de redução, ele só vai funcionar corretamente num Gol BX, porque as marchas andam ao contrário. É a mesma coisa, não tem como você tirar um câmbio de Gol refrigerado a ar e colocar numa Brasília, por exemplo, o carro vai andar com 4 marchas para trás. Aí você tem que inverter lá as coroas, os peões, tem que inverter os esquemas lá para o carro poder rodar para frente. Basicamente, numa linguagem popular, é assim que se deve mencionar. Eu queria agradecer ao meu amigo Giovanni, realmente, que está sempre aí predisposto a esclarecer informações, e vamos quebrar esse mito de relação 731 nas Kombis 1200 e código PT. Isso não existe, e eu mesmo cheguei a mencionar no passado em um vídeo erroneamente essa informação, porque é uma tabela que circulou aí e muitas pessoas compartilharam às vezes sem saber que estava errado aquela informação. Eu agradeço vocês por terem visto mais esse vídeo, espero que fique claro agora daqui para frente essa questão dos câmbios da Kombi. É um tema que abre margens para mais vídeos e mais abordagens e comentários. Agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!